Olá, alunos, aqui quem fala é o professor Anderson Barreto. Iniciamos agora mais uma aula de História para turno do sétimo ano. Na aula de hoje, nós vamos entender como foi o processo de colonização espanhola na América. Na semana passada, nós vimos como foi a colonização portuguesa na América e hoje nós vamos entender como os espanhóis, iniciaram seu processo de colonização na América. Bom, sobre a colonização espanhola, a base dessa colonização foi a busca desenfreada de ouro e prata. Eles buscavam ouro e prata o tempo inteiro, né? Quando eles encontram ouro nas Antilhas, que é a região da América Central, quando eles encontram ouro no atual Peru, eles vão ficar muito fantasiados com a ideia de que era uma terra rica em ouro e prata e que eles iriam encontrar cidades feitas de ouro, minas, montanhas cobertas de ouro. Então essa busca desenfreada de ouro e prata gerou uma busca excessiva dos espanhóis atrás dessas possíveis minas que eles tinham dentro do território. Eles encontraram algumas? Sim, encontraram. Mas quanto mais ouro eles encontravam, mais e mais eles buscavam encontrar. Milhares de nativos americanos foram mortos, né? Não só pelos embates que tiveram contra os espanhóis, né? Nas guerras que existiram durante a colonização, mas também por doenças trazidas pelos europeus, como é o caso da varíola, né? Que não era uma doença comum na América e quando teve contato com os nativos, milhares acabaram morrendo, né, por não terem anticorpos compatíveis com essa doença. Hernán Cortés, né, é o maior símbolo talvez dessa exploração espanhola e dessa busca desenfreada por ouro e prata. Em 1519 ele invade o Império Azteca e destrói totalmente a cultura azteca, né, destruindo todo aquele império que existia dos aztecas por esse motivo, pela busca do ouro e prata que os espanhóis tanto buscavam. Além disso, houve também o processo de aculturação, né, que foi quando os nativos americanos acabaram sendo aculturizados para a cultura europeia. De que forma? Através da catequização dos indígenas. Né? Os padres jesuítas vinham para a América e por conta dessa catequização, né, desse sistema de ensino da fé cristã, eles acabaram perdendo alguma parte de seus costumes, parte de sua cultura e acabaram aprendendo a cultura, né, do europeu. Aí na imagem, né, nós vemos a imagem do Hernán Cortés. De um lado há um quadro dele, do outro uma imagem que representa, uma gravura que representa a sua exploração contra o Império Azteca. Né? Houve realmente uma guerra entre o Império Azteca e o exército espanhol com a vitória de Hernán Cortés. Os primeiros núcleos de povoamento ocorreram na América Espanhola porque o território era muito vasto para os espanhóis controlarem sozinhos. Então eles vão usar do Tratado de Tordesilhas, né, que vocês já viram na aula passada, para dividir o território em 5 núcleos de povoamento, né? 5 locais que eles deveriam ter um maior controle sobre tudo aquilo que acontecia na região. O objetivo desses núcleos de povoamento era impedir que outros povos europeus chegassem ao território, chegassem a ocupar o território americano e continuar a exploração do território, né, buscando ouro e prata e buscando outras riquezas que pudessem existir naquela região. Foram 5 núcleos. A Ilha Espanhola, que foi o local onde Cristóvão Colombo aportou pela primeira vez. O segundo núcleo foi na região do atual Panamá. O terceiro na região do México, onde ficava o Império Azteca. O quarto núcleo quando foi dominado o Peru, na região do Peru, onde eles encontraram a mina de Potosí, que era uma mina de prata, que talvez foi a fonte de riqueza que mais deu lucro aos espanhóis durante a colonização espanhola. E o quinto núcleo ficava no Rio da Prata, onde hoje fica a cidade de Buenos Aires, na Argentina.
e era uma região de entreposto comercial. Não havia riqueza de ouro e prata naquela área, mas ela se tornou um entreposto comercial, uma fonte de uma ligação entre a América Espanhola e o continente europeu pelo Oceano Atlântico. Aqui na imagem vocês estão vendo o Tratado de Tordesilhas, né? A parte laranja seria de posse espanhol, né? Tudo que fosse encontrado de novo dentro dessa área laranja seria de posse espanhola, e na área verde tudo que seria encontrado, tudo que de novo que fosse encontrado, né? Todas as novas descobertas seriam de posse de Portugal. Continuando sobre os núcleos de povoamento, né, alguns sistemas foram criados pelos espanhóis, né, pela coroa espanhola, para aumentar a fiscalização sobre a colonização e sobre a exploração de ouro e prata, né? Principalmente os adelantados, que eram governantes dos núcleos de povoamento, que tinham a função de catequizar os nativos e entregar o quinto, né, que seria a quinta parte de tudo que fosse explorado da América, seria entregue à coroa espanhola. Já a casa de concentração seria uma empresa, né, criada pela coroa espanhola, que seria usada para fiscalizar essa cobrança do quinto na América. Continuando, né, as audiências, né, realizavam funções judiciárias. Durante muito tempo haviam conflitos entre colonos espanhóis, né, um conflitando com o outro, né, que pegou um pedaço da mina para ele, e algumas brigas internas que existiam, e as audiências eram criadas para então resolver esses problemas internos. Já o Conselho das Índias, né, também gerava um controle maior da coroa espanhola para fiscalizar essa exploração de prata e de ouro. Os vice-reinados, né, foram criados pela Espanha para aumentar a exploração do território americano e ajudar a fiscalizar essa exploração de ouro e prata. Os vice-reinados eram grandes territórios, né, que foram unificados pela coroa espanhola, que foram divididos de acordo com características econômicas. Se naquela região tinha uma grande fonte de ouro e prata, ali era criado um vice-reinado. Os vice-reis eram aqueles que governavam os vice-reinados, né? Tinham a função de controlar a exploração das minas e de novo, da catequização dos índios, que está sempre presente dentro da colonização espanhola, que vocês vão perceber ao final da aula. Foram 5 vice-reinados: Nova Espanha, Nova Granada, Peru e o Rio da Prata. Aí na imagem vocês estão vendo essa divisão de vice-reinados no mapa, certo? Você tem o vice-reinado da Nova Espanha lá na região do México, o vice-reinado do Rio da Prata ali, onde fica a Argentina hoje, o vice-reinado do Peru e o vice-reinado de Nova Granada, onde hoje é a Bolívia. E sobre a catequização dos índios, né, é sempre importante ressaltar que, com a catequização dos índios, né, os índios acabaram perdendo parte de sua cultura, e essa cultura acabou se perdendo da história da América, né? Muito conhecimento que se tinha sobre os maias, sobre os incas, sobre os astecas, acabou se perdendo por conta dessa catequização e dessa separação do nativo com sua cultura original. As capitanias gerais, né, também existiam na América Portuguesa e vão existir na Espanha, na América Espanhola, porém diferentes, né? Aqueles territórios que não tinham minas de ouro e prata ou não tinham uma fonte de riqueza muito acentuada eram colocados como capitanias gerais, né? Onde hoje fica Cuba, onde hoje fica Venezuela, onde hoje fica Guatemala e Chile, eram regiões de capitanias gerais. A sociedade colonial criada dentro dessa América Espanhola, né, começou a gerar alguns problemas internos, né? Como foram os casos de corrupção, né, de ouro e prata, que existia dentro da América Espanhola, né? Os crioulos e os chapetones, um contra o outro. Os crioulos, filhos de espanhóis nascidos na América, ou seja, americanos, né, pessoas nascidas na América, não tinham cargos de grande força dentro do Império Espanhol. Já os chapetones, que eram espanhóis de nascença, né, os europeus que vinham para a América, esses sim tinham a confiança do rei
e ocupavam cargos de grande porte. E aí começou a existir um conflito entre essas duas classes, o que acabou gerando vários casos de corrupção e vários problemas internos dentro da América Espanhola. Bom, revisando tudo que a gente já viu, né, qual foi a base da economia espanhola na América? Foi o metalismo, foi a busca de ouro e prata que fez com que os espanhóis colonizassem toda a América. Onde eles encontraram essa riqueza com mais força foram nas Antilhas, né, na região da América Central, e em Potosí, onde ficava a maior mina de prata que os espanhóis se encontraram. Foi usada a mão de obra escrava indígena, né? Os nativos que não foram mortos no embate inicial, como foi o caso dos astecas, foram escravizados e aculturizados, né? Eles tiveram sua cultura transformada através da catequização dos padres jesuítas. E o quinto era a cobrança feita pela coroa espanhola sobre o ouro encontrado, e a prata também. Tudo que fosse encontrado, a quinta parte era dada à coroa. Aqui a mina de Potosí, né, uma gravura da época, e que mostra, né, toda essa exploração que existia dentro da América Espanhola, usando a mão de obra escrava indígena, né? Diferente da América Portuguesa, que usou muito mão de obra escrava africana, os espanhóis utilizaram, na sua maior parte, nativos americanos. De que forma? Eles adotaram sistemas que os índios já tinham dentro da sua própria história, né? O repartimento amita, né, é muito parecido com o Ayu, que existia com os incas, né? Que eram quando os índios eram forçados a trabalhar em minas ou em outros trabalhos, né, em um curto período de tempo. Eles eram deslocados de sua casa, levados para uma mina de ouro e prata, trabalhavam um certo período, eram pagos por esse trabalho, mas de uma forma muito baixa, e o trabalho era quase um trabalho semi-escravo, e esses trabalhadores um dia voltavam para as suas casas. Isso era muito parecido com os sistemas que os índios já usavam entre eles, mas os espanhóis acabaram adotando e aprimorando para a sua vontade. A encomenda, esse realmente era o trabalho escravo, e aí acabava gerando muita revolta entre os nativos, o que acabou dizimando vários povos, como foram o caso dos maias, que não aceitaram esse tipo de trabalho e acabaram sendo dizimados. E as haciendas, né, foi o sistema usado nas regiões das capitanias gerais. Eram grandes latifúndios de terra, onde só plantavam um tipo de cultura, né? Ou era a cana-de-açúcar ou era o algodão. Era usado o trabalho escravo indígena nessa região, e tudo que era produzido lá era levado para fora da América para ser vendido na Europa. Isso acabou gerando riqueza para essas regiões que não tinham ouro e prata, como é o caso de Chile, Guatemala, onde ficavam as capitanias gerais, e o trabalho escravo também era usado nessa região com o sistema de escravidão indígena. Bom, e a marca que essa colonização espanhola deixou, né, basicamente foi essa, né? Foi a destruição cultural, né, de uma riqueza de cultura, de história, que sumiu, desapareceu, né, sobre os povos nativos americanos que existiam aqui na América do Sul e na América Central, como é o caso dos astecas, dos maias, que desapareceram, e dos incas, que também sabe pouco desses povos hoje em dia, e eles acabaram se perdendo na história por conta desse processo de aculturação que existiu dentro da América Espanhola.